dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jó, capítulo 42. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Amados, que experiência linda, profunda, maravilhosa Jó teve com Deus. Foram momentos muito, difíceis que Jó passou, de perdas, de decepções, de luta, de desespero, de não saber o que estava acontecendo. Mas ele permaneceu firme, posicionado, crendo no Senhor. Às vezes questionava a situação, mas ele não questionava Deus. Ele sabia que Deus era soberano o tempo todo, só que ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas ele permanecia ali. Ele permanecia acreditando que Deus se levantaria a favor da vida dele. Ele mesmo disse: eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará na terra, se levantará. E ele se levantou, o Senhor se levantou. E eu queria destacar 3 coisas aqui importantes hoje para a nossa reflexão. A primeira é quando Jó reconhece que Deus tudo pode. Ele diz: bem sei que tudo podes. Tudo podes. E mesmo em meio àquele caos, em meio a todas aquelas perdas, o Senhor pôde sim restaurar todas as coisas, restituiu tudo em dobro para Jó. Então é importante você entender que Deus tudo pode. Ele pode restituir todas as perdas. Ele pode colocar vida aonde há morte. Ele pode trazer tudo que foi perdido de volta. Ele pode restaurar aquilo que você nem imagina que seja restaurado. Aquilo que você já deu como perca total, ele pode sim trazer de volta. Então creia que o Senhor tudo pode. Essa é a primeira coisa. A segunda é quando ele diz: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outra coisa, para nós entendermos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe quais são os planos que são frustrados? São os nossos planos. Mas os planos de Deus não são frustrados, porque Deus zela para cumprir os planos dele. Às vezes a gente fica frustrado, chateado, porque os planos não dão certo. Mas sabe quais são os planos? Os nossos planos. Porque a gente faz planos. Mas a palavra do Senhor mesmo diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, saiba que os planos de Deus não serão frustrados. Eles vão se realizar, mais cedo ou mais tarde o Senhor vai cumprir esses planos, porque são deles e dele, e ele zelará pelo cumprimento desses próprios planos. E a terceira coisa é quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Talvez a gente precise passar por experiências como a de Jó, sofrida, talvez a gente precise ir lá no pó mesmo, lá na cinza, viver situações assim de confronto, de perdas, para a gente poder ver o coração da gente, para a gente realmente perceber quem é Deus para a gente, porque às vezes a gente pensa que ama o Senhor, que Deus é importante para nós, que confiamos no Senhor, que Ele é tudo que a gente tem, que Ele é precioso, mas quando a gente é provado, testado, a gente percebe que nós vivemos uma fé superficial, temos um amor superficial a Deus e não priorizamos em nada a nossa fé cristã. Pelo contrário, somos cristãos, de fachada. Mas quando a gente vai mesmo, lá para o pó, para a casa do oleiro, amassado como barro, e Deus molda, e Deus faz o que fez ali com Jó, a gente realmente tem uma experiência profunda com Deus. Quando a gente sai de uma experiência dessa, a gente acorda e a gente percebe que a gente não tinha experiência nenhuma com Deus, que a gente não o conhecia, que a gente só tinha ouvido falar dele. Foi o que aconteceu com Jó. Que a gente possa ter experiências lindas, profundas com Deus. Como ele disse: agora meus olhos te veem. Que nós possamos ver Deus, ter experiência profunda com Deus, intimidade com Ele, ainda que tenhamos que passar por provas, que sejamos cristãos verdadeiros, que ame verdadeiramente o Senhor e que realmente tenhamos prioridade com a nossa fé cristã. Amém?
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.